Boa noite a todos. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Aqui, isso. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios no Café, nosso encontro semanal aqui para nós devanearmos, para nós refletirmos um pouco sobre algum assunto, né, que surge aqui nas nossas lives, o nosso momento de reflexão. Que antigamente, né, acontecia aos domingos, mas agora temos nosso horário fixo nas quartas-feiras. É o nosso espaço aqui também no SEI de Campinas. Aqui o SEI fica na rua Doutor Quirino, 1856, aqui no centro de Campinas. Então, dia, quem quiser visitar, quem quiser conhecer aqui o espaço, é um espaço cultural. Aqui já o pessoal está chegando, o Vitor dando boa noite. Boa noite, Vitor, chegando aqui. O Vitor sempre nos acompanha. É um prazer também te recebê-lo, a todo mundo que também aqui está. Só dar uma arrumadinha aqui no meu... Aí, para ficar um pouquinho mais... enxergar um pouquinho melhor. Aí, agora sim. E, né, nossos encontros, né, nossos devaneios aqui. Boa noite para a Laís, chegando aqui também. Está nos prestigiando com a presença, aqui o pessoal chegando. A Gleide também está chegando. Então, pessoal, aqui a Nina está chegando também. Boa noite, Nina. E para quem não está acostumado aqui com nossos encontros ou está vendo pela primeira vez, sempre dou uma explicação. Boa noite aqui para a Aine, que é para a Suzane, para o Galileu psicanalista. O pessoal está chegando aqui. Então, para quem não conhece as nossas lives, nós temos a intenção aqui de devanear, de pegar algum tema, pode ser um tema contemporâneo ou algum tema específico, seja como for, um tema social. Boa noite para Nini Pompermaia, que também nos acompanha. Nós vamos pegando esses temas e nós vamos ali tendo uma reflexão, uma tentativa de um olhar psicológico para eles. A gente iniciou as nossas lives aqui no SEI, aqui no Devaneios do Café, falando inicialmente sobre a linguagem mítica, né? Aqui a Flá Regina chegando também. Boa noite, Flá. E aí as nossas primeiras 4 lives foram para tentar introduzir uma linguagem que fosse diferente das linguagens sociais, que é um tipo de psicologia, que é um tipo de linguagem, da linguagem educacional e por aí vai. A gente tentar se aproximar da linguagem psicológica como uma realidade que nos é entregue através de uma experiência fenomenal, uma experiência a partir desse fenômeno, mas também, né, queria iniciar, antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, né, que uma coisa bem interessante, uma coisa bem importante também a respeito dessa linguagem que nós estamos tratando. Acho que não sei se foi não sei em qual live foi, mas é que naquela live não havia um espaço específico para falarmos a respeito disso, né? Senão a gente saiu um pouco do tema da live. Mas já foi perguntado até em live, foi perguntado já em algumas caixinhas e tudo mais. E é um conceito um pouco complexo que a psicologia analítica ela traz, que o Jung traz, e que é importante. Eu vou iniciar falando sobre ele, porque depois a gente vai falar, né, sobre essa posição, né? Que as pessoas perguntam, mas o que é um arquétipo? O que significa arquétipo? O que é definição de um arquétipo? Como é que ele é? Como é que ele funciona? O que significa isso? Então, o conceito de arquétipo ele é bem complexo mesmo, mas o Jung, quando ele bebe ali dessa fonte arquetípica, né, que ele vai ali beber inclusive dos estudos da mitologia que ele faz, porque é um termo mítico em relação, né, ao que é arquetípico, ele vai dizer o seguinte, e o que é isso é muito importante inclusive. Ele vai dizer que o arquétipo
ele é os junguianos clássicos vão colocar ali como um padrão de comportamento, como um padrão de experiência, né, os junguianos mais clássicos, mas o que o Hillman entende, né, o que alguns outros pós-junguianos entendem em relação ao arquétipo, não fica só nisso, ele não é só isso, né? Que na verdade o arquétipo é aquilo que que é algo vazio. A sua natureza é uma natureza vazia, que ele reconhece ali uma experiência e através dessa experiência ele vai apresentando a sua potência. Então, só que essa experiência ela é no nível pessoal, né? Aí a gente vai colocar ali na questão do nível pessoal. O arquétipo não é algo que vai só para o nível pessoal, ele é um nível mais profundo, né? Ele é mais coletivo, ele está, inclusive o arquétipo é aquilo que está dentro do inconsciente coletivo, né? Os arquétipos do inconsciente coletivo. Então a experiência ela é um achado arquetípico, mas ela não é o arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da mãe, a experiência que eu tenho de mãe não é uma experiência de mãe, mas não é a experiência de mãe. A gente tem que fazer essa distinção entre artigo indefinido e artigo definido. Uma não é ela não é a única coisa, ela não é a experiência toda em si. Então, eu estou mais em contato com a experiência arquetípica quando eu estou através da imagem. A imagem não é o arquétipo, mas é através da imagem que eu entendo como é que um arquétipo se manifesta. Então, o arquétipo é aquilo que é uma expressão imagética. Não é a imagem, mas é através da imagem que eu entro em contato com essa força, com essa potência, né? Essa potência inconsciente, essa potência que é de uma outra magnitude, que não é exatamente a minha, mas está em mim, de alguma forma. Bom, dito isso, né, isso aqui tem mais coisas, eu não vou ficar aqui numa live sobre arquétipo. Porém, é algo importante para nós introduzirmos ao nosso tema de hoje, que é sobre paternidade. Hoje eu escolhi esse tema, né, sobre paternidade. A gente vai, possivelmente mais para frente nós vamos continuar falando desse tema, num outro momento, né? Aqui a Flá está falando, são representações dos arquétipos. Eu acho que eles são apresentações nesse sentido, porque a representação, o que acontece? A representação é um contato mais indireto com alguma coisa. Então, por exemplo, se um copo de água representa vou inventar aqui. Um copo de água representa um complexo fraterno, por exemplo. Então, eu perco o copo de água. O arquétipo, ele me diz, na verdade, que aquela imagem, daquela maneira como ela se apresenta, é a potência da coisa. Então, não é uma representação no sentido de é outra coisa. Não é o copo d'água, é a briga que eu tive com o meu irmão, por exemplo. Não, o copo d'água, senão eu perco o copo d'água. O arquétipo é a experiência do copo d'água, que se eu ficar ali circunambulando através dela, eu percebo para onde ela quer me levar, e não para onde eu quero ser levado. Então o arquétipo me leva para o meu mais profundo, para o conhecimento do meu mais profundo, do meu nível, o meu nível de mãe, o meu nível de Deus, o meu nível de imperatriz, de reis, e por aí vai, né? Cada arquétipo tem a sua manifestação própria, tem a sua própria forma de se expressar. E a forma mais interessante, se a gente for pensar, colocar nessa linguagem, não é a forma como nós estamos acostumados, da maneira rotineira. A forma mais interessante é a maneira como ele se expressa inconsciente.
como ele traz essa linguagem consciente. Aí a gente vê pelos atos falhos, pelos sonhos, que são manifestações ali de como o inconsciente ele ali vai aparecendo, né? Os sintomas também é uma manifestação da linguagem consciente. Pois bem, dito isso, o nosso tema hoje é sobre paternidade, né? Eu queria, é um tema que não vai dar para aprofundar muito bem em uma live, não é possível se aprofundar assim numa live. Eu vou pegar só alguns pontos para a gente aqui pensar. Eu vou começar pegando inclusive os pontos mais comuns desse tema e tentar trazer uma visão, olhar para isso de uma visão mais arquetípica, uma das possibilidades arquetípicas de se ver sobre o pai, sobre a paternidade, sobre este que cuida, né? O pai como aquele que olha, mas a gente vai chegar lá. Então, acho que a primeira questão em relação a isso, para nós discutirmos aqui, é de que, né, quando nós colocamos aí uma figura, por exemplo, a mãe ou o pai, já logo de cara nós acessamos o nossa mãe, nosso pai mais comum, aquele que nos gerou, que nos criou, ou que nos cuidou de alguma maneira. A gente vai direto para uma pessoa específica. A gente já lembra dessa pessoa específica, lembra de como ele é tratado e de como ele nos trata. Mas, né, olhando para a questão do nível arquetípico, o pai e a mãe, ele aparece também em uma pessoa específica, mas não é apenas esta pessoa específica. Isso é importante, porque isso, clinicamente falando, é o que vai nos interessar. Pensando agora com um pensamento psicológico clínico. Porque se eu paro na minha mãe física, na minha mãe palpável, ou no meu pai palpável, né, que vamos colocar no nosso tema, eu não tenho muito bem o que fazer, né? O Hillman, ele percebeu muito isso também. Ele percebeu ali que no nível pessoal, o pai e a mãe que nós temos, que nos geraram, que nos cuidaram e por aí vai, eles têm questão tão próximas das nossas, têm questão tão semelhantes às nossas, que se nós ficarmos olhando demais para eles, nós acabamos ficando inconsciente de nós. Porque nós acabamos olhando apenas para eles como um problema, e a gente começa a tratar-nos como também um problema. A olhar para as nossas relações, e aí a gente começa a imaginar que a maneira como que as maneiras possíveis de se relacionar são maneiras ideais. Então eu sempre estou buscando um ideal, e o ideal é alguém que seja parecido ou nada parecido com determinada figura, né, paterna ou materna. E aí eu acabo, né, o Freud muito viu bem, eu acabo na verdade voltando e fico ali orbitando esta figura. Eu orbito essa figura na medida em que eu quero muito me desvencilhar dela, ou muito me aproximar dela. Porque essas são duas formas de apaixonamento. Quando você evita demais alguma coisa, ou quando você quer se aproximar demais desta coisa, o nível do apaixonamento faz com que nós não nos relacionemos de uma maneira mais reflexiva, mais, não só reflexiva, mas mais interessada no diferente. A Valéria chegando aqui. Boa noite, Valéria. O pessoal que ainda está chegando. Então, aqui para quem está chegando agora, né, o pessoal que está entrando, nosso tema é sobre paternidade, né? Porque eu vou começar da visão comum, eu vou começar da visão social, comum, pessoal, para a gente tentar ir para uma outra visão. Vou fazer um caminho outro hoje, né, que geralmente a gente faz aqui nas nossas lives.
Então, e aí até o próprio Hillman, ele imaginou, né, que uma maneira ali de se tratar algumas coisas clinicamente falando, no nível parental, no nível ali familiar, é de, em vez de ficarmos ali na mamãe e no papai, a gente vai para gerações mais passadas, mais distantes. O Hillman, então, ele percebeu que se eu for mais além, mais para um outro lugar que tem a ver com esse lugar, mas não está especificamente nesse lugar hoje, no sentido palpável, no sentido físico, talvez eu consiga conversar melhor livremente com esse lugar. Eu consigo abrir a imaginação para falar sobre essas questões de uma outra maneira, com outro interesse, com uma outra expressividade, né, também. Então tá. Então o que acontece, né? Olhando aqui mais socialmente para a questão do paterno, olhando ao nível social, nós como sociedade, nós temos ali uma noção do patriarcado, né, do patriarcal, como sendo algo que é hierarquizante, né, que é opressor também. Algo que ali a gente vai vendo que é hierarquizante, é opressor, é um poder castrador também, é algo que vai ali e quer se estabelecer impedindo possibilidades outras, é também aquele poder que inferioriza tanto aquilo que é considerado frágil e aquilo que é considerado feminino. Então este é o patriarcado comum que nós temos aqui acesso, né, em diversos discursos, inclusive nas nossas próprias vivências. Inclusive é um pai que é imaginado como muito grande, como um firmamento ali no sentido de ele é quem estabelece a ordem das coisas e que ele estabelece como as coisas devem ser ordenadas. Então esse é um tipo de imaginação que nos é entregue. Só que, arquetipicamente falando, a regência do pai, né, a gente colocar o patriarcado como era imaginado na Grécia Antiga, como era imaginado em um outro momento da nossa sociedade, não era só isso. Mas a gente vai entrar lá. Porque o que acontece é que a nossa experiência com o pai, né, a nossa experiência com o pai, muitas vezes ela fica tão presa, tão enraizada no nível pessoal, que aí, aí aquilo fica justificado de a solução para esta figura é ser oposto a ela. O problema disso é que isso mantém-nos inconscientes de que essa figura, ela é regente. Se eu tenho que fugir de algo, ou se eu tenho que me afastar de algo para me tornar ali quem eu sou, ou imaginando ali que ele vai me tornar alguém melhor, acho que nem o que eu sou, alguém melhor, então eu ainda tenho uma dependência de ter essa figura como uma referência principal. Ela ainda está sendo espelhada como, eu preciso continuar olhando para ela da maneira como ela se manifesta e tomando como exemplo de como eu não devo ser, de como eu não devo agir, como eu não devo pensar, como eu não devo me expressar. Então tudo isso fica inconsciente. Todo esse nível pessoal continua inconsciente. Então no nível pessoal, agora arquetipicamente falando, e até puxando um pouco o saco para o Jung, que é onde eu me debruço para estudar, para olhar, o Jung ele percebeu, e eu acho que aí nesse sentido ele percebe melhor que Freud, porque o Freud ele tem uma outra concepção, é diferente da do Jung. O Jung ele percebeu
que a mudança, que a metamorfose, ela não acontece nunca. Aí é radicalizado mesmo. Ela não acontece... Ai, travou aqui, não, voltou. Ela não acontece nunca no nível pessoal. Ou seja, ela não acontece com uma exacerbação da noção da consciência. O trabalho não é para a consciência. O trabalho psicanalítico que envolve metamorfose, mudança, é um trabalho que envolve o inconsciente. A linguagem do inconsciente, o que ele traz para mim. Eu preciso olhar para essa linguagem, e o difícil de olhar para essa linguagem também é que, como ela não é algo que é possível de colocar ali em termos categóricos, você não consegue categorizá-la, muitas vezes nós tomamos uma posição interpretativa que se torna uma posição defensiva em relação à manifestação do conteúdo inconsciente. Muitas vezes a gente já quer interpretar logo o que significa um sonho, o que significa um ato falho, dizendo, esse ato falho, aí você queria falar de outra coisa, né? E muitas vezes a gente não tenta trazer o contato, que é mais importante do que a interpretação. Quando eu entro em contato com um ato falho, este próprio contato de perceber o que você falou, abobrinha em vez de abolinha, né? Quando você traz isso, aquilo já está trabalhando na psique. Esta apresentação, né, como teve uma pergunta, acho que foi da Flá Regina, esta apresentação já está trabalhando na psique em um nível inconsciente. Só que quando nós falamos que você está falando de abobrinha e não de abolinha, porque a abobrinha é a comida preferida que a sua mãe fazia quando você tinha 12 anos, e essa época foi uma época terrível, porque com 12 anos você viu ali a sua mãe e seu pai se separarem depois de uma briga, depois do jantar, tudo isso já vem muito pronto e já vem colocando você no mesmo lugar, né? Ou seja, não é passível muitas vezes de chegar nesse lugar de mudar alguma coisa. Você, na verdade, prega a coisa no mesmo lugar muitas vezes. Fixa a coisa ali. Então a gente tem que tomar cuidado com esse próprio discurso. É um discurso muito sedutor, porque ele é muito intelectualizante. Mas se ele fica muito no intelecto, ele não desce, ele não fertiliza, e que isso também é uma característica deste pai arquetípico, cujo qual eu estou tentando trazer. O pai arquetípico é aquele que ele não fica com a detenção de tudo o que é importante, o que é necessário, o que é vital. Na verdade, é aquele que ele é poderoso porque ele desce, porque o poder dele, ele é precipitado. Ele vai para baixo. Ele vai para baixo não para não para inferiorizar alguma coisa, ali no mau sentido de inferiorizar, não para subjugar alguma coisa, mas ele vai para baixo para fertilizar aquilo que está embaixo. Ele vai para baixo para fertilizar, para trazer, para vir à tona aquilo que precisa sair de um estado de inconsciência sobre si mesmo, de um estado que fica muito no vir a ser, mas não eclode, né? Aquela semente que não eclode, e por aí vai, né? Tudo isso é uma metáfora, tá, pessoal? Importante relembrar isso. Então, essa é a primeira noção que eu queria trazer, né, desse patriarcado, né? Se alguém tiver uma pergunta, tá? Isso também já que a gente já está na metade da live, mais ou menos. Pessoal que tiver alguma pergunta, alguma sugestão,
algum comentário, por favor, fiquem à vontade para usar aqui Pode usar tanto a caixinha do comentários, que eu estou conseguindo acessar aqui mais facilmente, quanto esse balãozinho que tem uma interrogação aqui, que eu não sei se está acessível para todo mundo, assim, já visivelmente, mas quem precisar está nas 3 pontinhos aqui, aperta os 3 pontinhos que aparece esse balão. Que aí eu consigo ver se tem alguma pergunta já deslocada aqui do chat, que eu consigo vê-la melhor. O pai Bom, é uma chuva. O pai é quase uma chuva. O pai é uma chuva, mas ele é uma chuva que ela busca, que é uma chuva com raios, né? É uma chuva com raios, porque a chuva com raios é aquele clarão do momento aonde você percebe alguma coisa, você teve um lampejo, né? A chuva com raios é esse lampejo que fertiliza, ao mesmo tempo, né? Tem todo esse poder acumulado dessas nuvens ali, e aí de repente tem um lampejo e cai a chuva, fertiliza fertiliza as ideias, fertiliza as emoções, vai para baixo, né? Encarna de alguma forma, né? Sim, tem a ver, é uma chuva com raios, é importante lembrar que uma coisa não é separada da outra nesse sentido, né? Porque o raio também é fertilizante, né? O raio também ele é fertilizante, né? Até acho que teve alguma pesquisa, não lembro qual, que falou que o solo, quando ele recebe o raio, ele também é fertilizado. Ele é eletrizante, né? Ele fica eletrizado ali de alguma forma. Então ele desce, né? É poderoso. Ele também, mas também é fulminante em alguns estágios também, né? Porque até a própria figura, a imagem de Zeus, quando ele se apresenta ali para Semele, na sua forma verdadeira, né? A forma verdadeira de Zeus é o raio. Ele fulmina a Semele ali, a mãe de Dionísio. Em Frankenstein ele traz vida ao morto, o raio. Sim, né? E ao mesmo tempo, né, que a Semele é fulminada, ele gesta, né, ou pensando até nessa questão da vida, né, ele gesta Dionísio nas suas coxas, né, na sua coxa, então ele nasce ali também. Então o Zeus ele é pai por conta disso, né? Ele é muito pai, porque inclusive isso também é interessante, porque ele é um pai que ele não come, ele não devora os filhos, como Cronos faz, né? Ele sai de Cronos, ele é aquele que vai estabelecer uma nova sofisticação hierárquica do Olimpo, e ali há a possibilidade dos filhos não morrerem. Acontecem outras coisas com eles, né? Várias outras coisas, mas serem devorados, ou seja, voltarem para um estado inconsciente, voltar para um estado ali onde eles estão dentro de alguma coisa, eles não são ainda alguma coisa. Zeus, ele não está mais nesse nível, né? Ele não traz esse nível. Mas isso também é importante, porque aí nós percebemos que a nossa noção social de patriarcado é cronológica. Ainda nós vivemos uma noção onde comumente, assim, de uma forma mais comum, os pais eles tendem a devorar os filhos de diversas formas. Ele tenta devorar o filho ali buscando ser muito importante, né, se colocando como o mais importante dentro da relação familiar. Ele devora subjulgando, colocando ali os filhos numa posição onde eles são incompetentes, incapazes. Ele não tem a qualidade que ele quer que eles tenham, e mesmo se ele tivesse, ele não é como eu sou, né? Então fica uma hierarquia aonde não desce, aonde essa potencialidade toda do próprio potencial que fertiliza, ele pega de volta, né? Esse pai cronológico que a gente vive socialmente, ele pega isso de volta. Ele tende a pegar isso de volta. O pai do Kafka foi cronológico? Bastante, né? Entender, boa pergunta, interessante essa pergunta, né? Porque o Kafka,
né, para quem tiver, né, curiosidade em saber mais sobre o Kafka, ele tem um livro belíssimo, a obra toda dele também fala um pouco sobre isso, né? Ele fala nesse livro, né, que é o Carta ao Pai, que é uma epístola que ele escreve ao pai dele e nunca foi publicada, né, enquanto ele era vivo, enquanto ele nunca foi enviada para o pai enquanto ele era vivo, ficou guardado ali. E ali nessa Carta ao Pai é um livro curto, mas é de uma potência ali, de como ali o Kafka ele ficou preso nesse pai mesmo. Ele mostra, ele tem noção disso. E aí ele fala, né, e uma coisa muito importante que ele fala no livro: você era sempre muito maior do que eu. E ele percebe que as potencialidades do pai, que ficaram presas no pai, também ficaram presas como nele também ficou. Ele não conseguiu acessar isso, dele se valorizar, dele perceber toda a potencialidade. Ele sempre se achou, né? O Kafka mostra ali, acho que até no próprio Carta ao Pai, no final do livro, não sei qual edição que eu li agora, mas fala que o Kafka não acreditava no seu potencial como escritor. Como escritor, ele nunca viu esse Kafka que nós conhecemos acontecer. Como esse poder, ele é grande, quando ele fica grande demais, como ele fulmina muitas vezes essas potencialidades. Só tem uma pergunta, um comentário, deixa eu ver aqui de quem que é. Acho que é do Vitor, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. O Vitor, é uma citação, eu acho, do Manuel de Barros. O Vitor citou o Manuel de Barros aqui. Quando os meus olhos estão muito sujos de civilização, cresce dentro de mim um desejo de árvores e de aves. Que lindo! Que lindo! Eu não conhecia essa citação do Manuel de Barros, Vitor. Que citação fantástica essa. Porque isso é interessante, porque o próprio Zeus, que é um deus civilizatório, traz a consciência da civilização, estabelece. O Zeus é aquele que organiza, que cria cosmo. Ao mesmo tempo, este cosmo precisa ser rompido. Se ele não é rompido, se você não tem algo que é rompido, não tem como algo outro nascer. E isso, inclusive, né, nesse livro aqui que eu uso como referência aqui nas nossas lives, né, eu esqueci de apresentá-lo, que é o do Gustavo Barcelos, o Zeus. Vou ler alguns pequenos trechos dele hoje, porque eu quero realmente ler alguns pequenos, porque não dá para aprofundar aqui em algumas ideias. Para aprofundar, vai precisar de um grupo de estudos, né, ou de seminário, seja como for. Mas aqui na live a gente está fazendo uma apresentação. Mas sim, é preciso romper com o estabelecido para que algo novo nasça, seja o que for. A gente precisa passar por essas fases, por esses ciclos, né? O próprio casamento de Zeus com Hera é uma possibilidade de ver isso, porque Hera é uma deusa que tem fases, que tem 3 fases ali. Mas não vou me atentar muito agora a Hera, porque eu quero trazer muito a questão do patriarcado. Mas tem tem 2 perguntas agora aqui. Deixa eu lê-las antes de prosseguir. Qual que é a primeira e qual que é a segunda? Deixa eu só dar uma lida aqui. Tá. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, então, da Nini Pompermayer, e depois eu leio a que está em cima. Nossa noção atual de patriarcado é uma noção adoecida? Isso se dá pela nossa pobre compreensão dele? É uma pergunta bem interessante. Sim, ao meu ver, nós temos não é só uma noção, tá? A gente talvez tenha ali uma experiência sobre, isso falando em modo coletivo, não estou falando agora das exceções de família A, B, C ou X, tá? Estou falando isso como um coletivo, né? E no coletivo, até mesmo se pensar em questões políticas, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, não é do meu feitio, mas até mesmo as próprias posições políticas que buscam ali uma resposta em um determinado patriarcado, que é este tipo de poder que nós temos, que nós queremos, que nós devemos estipular, mas é um poder que não desce,
Em qual sentido? Não é espalhado para a cultura, não é vivenciado para a cultura, fica ainda em camadas muito restritas, né? Fica acumulada em camadas restritas, é adoecido. Tudo aquilo que fica em camadas em que não tem acesso a outras dimensões, as dimensões de baixo, dimensões laterais, dimensões de outras dimensões ali no caso, que não desce, que não vai para outro lugar, esse poder é um poder que é autoritário. Aí sim, aí nós estamos falando de um autoritarismo. Quando algo fica muito exacerbado, fica muito acumulado em uma camada só, em uma esfera só de vivência, nós temos um autoritarismo. O que nos entrega a noção mítica, que também é uma noção arquetípica em relação ao pai, ao patriarcal, é de que nós não temos uma noção de que um é melhor que o outro, um é mais poderoso que o outro. Nós temos alguém que organiza, mas este alguém também está a serviço de uma outra força. Pensarmos na força de Zeus, por exemplo. Ele também ele acaba sendo subjugado pela força de Afrodite. Ele vai ali e não resiste, ele começa ali a querer pegar todo mundo, né? Ele é um deus Pan, né? O Zeus é um deus que ele não tem ele é aquele que está o tempo todo gamado, né? Zeus Gamedes, não vou lembrar qual é o termo grego agora, qual é o epíteto dele, mas ele está o tempo todo gamado. Que isso nos traz ali uma noção psicológica de que o pai é aquele que se interessa em fertilizar alguma coisa. Ele percebe beleza, ele percebe o cosmos, ele percebe potência, e ele é ali que ele fecunda, é ali que ele tem essa percepção de o que será que sai daqui. Essa percepção que Zeus tem, como ele é pai, ele fala, o que será que se eu cruzar com esse ganso aqui, ou com essa mulher aqui que tem esse determinado caráter, o que será que sai daqui? Olha a noção psicológica que isso traz. O que sai daqui, né? Isso já nos coloca num outro patamar. Não é o que eu fico para mim. Não é o que isso diz, não é o que diz a respeito de mim, o que sai daqui. Ele está interessado em ver o que nasce deste encontro. Isso é muito psicológico, isso é muito mais interessado e mais interessante. Porque quando fica realmente nesse tipo desse patriarcal, que subjuga, né, que é o que a gente vê ali, que a decisão é essa e ponto final, não tem conversa, vai ser assim ponto, e é sempre assim, a gente tem ali uma esfera que adoece relações. O autoritarismo adoece relações, seja elas quais forem. Tem uma outra pergunta, é da Nini também, ela pergunta o quê? Aqui, deixa eu só virar que eu apertei aqui. No sentido que afastados da essência dessa figura, ela se torna patológica, a questão Nini, é que é de qualquer figura. Se eu faço um esforço demasiadamente grande para não entrar em contato em algo que em mim está o tempo todo me buscando, e aí qual que é a imaginação que fica muito adoecida? Eu tenho que, se eu olhar para isso, eu vou ter que fazer algo. Se eu tenho que fazer algo, eu não quero fazer algo com relação a isso. Eu quero manter aquilo anestesiado. Então, aquilo que está em demasiadamente anestesia, e a anestesia não é apenas só aquilo que está parado, né? Porque até mesmo parado pode ser algo que tire de uma anestesia. A anestesia é aquilo que não estético, aestesis, né? Não está dentro de uma estética, ou seja, aquilo não é enxergado, não é visto com beleza. Não tem beleza, não tem cosmos, então aquilo fica adoecido porque é como se fosse um mundo
que não pode ser fertilizado, que não fertiliza a minha consciência, não fertiliza a minha psique. Eu faço um esforço muito grande para manter isso afastado. E se eu faço muito desse esforço, quem adoece não é a figura, sou eu. Né? Eu adoeço. Ou até mesmo a figura me mostrando que ela estando doente, ela me mostra que eu também estou. Né? Só que lembrando que esse tipo de figura é uma figura imaginal. Então ela apresenta-se doente porque ela está falando comigo. Às vezes nem é com ela, né? Diretamente, nesse sentido de direto. Né? Não é a coisa em si. É o que a coisa em si toca em mim, sobre a coisa em si ser o que ela é. É nesse sentido. Teve algum outro comentário aqui, antes de eu fazer umas pequenas leituras? Deixa eu ver se tem aqui em cima. Aqui. O comentário é da Nina. Ah, não, é uma pergunta. A pergunta aqui. Na díade entre o pai autoritário e o pai ausente, já nos colocou em um problema aqui, hein, Nina? Teríamos duas situações em que não há a abertura para essa ruptura que traz algo novo? Deixa eu ver essa pergunta aqui. Então, eu não sei, Nina, se você está colocando o pai autoritário e o pai ausente como sendo tipos distintos. Eu acho que talvez você esteja colocando ali, porque assim, não é só o pai, tá? A gente está colocando ali a figura do pai, mas o pai ausente, o pai autoritário, ele, vamos colocar que são faces de uma mesma moeda, no seguinte sentido: é um pai que não olha. Tanto o autoritário quanto o ausente, eles não estão olhando, mas olhando para quê? Para o diferente, o novo que nasceu através de mim e sobre mim. De mim. Né? O diferente que nasceu de mim. Ele não está reconhecendo esse diferente que nasceu de mim. Né? Mas se nós formos pensar ali que é de Cronos que Zeus nasce, muitas vezes é necessário que haja ali um nível de um pai autoritário ou de um pai ausente, para que haja possibilidade de eu fazer algo diferente do que está acontecendo, que a imaginação seja fertilizada num outro espaço, distante desse pai cronológico, porque é o que acontece com Zeus e os irmãos de Zeus ali, mas o Zeus é o que vai ter outro domínio, porque Zeus ele não está sendo gestado dentro de Cronos, o Cronos não come, ele está numa caverna. Ele está num outro espaço. Ele vem de Cronos, mas ele não está em Cronos. Ou seja, quando eu percebo esse nível cronológico em mim, mas eu não deixo que ele tome os domínios completos ali da circunstância, que ele diga o que tem que ser feito, eu abro um espaço para enxergar o próprio autoritarismo ou a própria ausência como sendo uma possibilidade. Uma possibilidade em mim de olhar de fertilizar a minha psique de uma outra maneira. Então muitas vezes a gente precisa sair desse lugar para enxergá-lo melhor e não para condená-lo como ele nos condena em alguns níveis. Né? É um paradoxo. Em certo nível é um paradoxo. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Tem do Felipe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Então, Felipe, eu vou guardar a sua pergunta, porque eu não sei se ela é condizente ao tema da live agora, né? Você estava falando ali de uma configuração de uma relação tóxica, né? E eu quero trazer um pouco de uma outra coisa diferente agora, porque eu acho que senão a gente não vai ter tempo para também olhar para um outro fator, porque aqui eu acho que é uma questão de namoro que você está trazendo, né? Acho que é um outro lugar. A gente pode olhar para isso sim depois, mas eu acho que agora senão a gente vai perder um pouco o fio da meada. Né? Entendi.
Mas aqui, eu queria ler aqui para vocês alguns pequenos trechos, né, em relação a uma outra concepção, né, desse pai arquetípico. O que alguns mitólogos, eles têm uma pergunta muito interessante, que inclusive é o Karl Kernig que ele faz esta pergunta, que é o que os gregos, onde que os gregos eles viram tal coisa? Onde é que para eles Zeus se apresentou? Onde é que Afrodite se apresentou? Essa força se apresentou em algum lugar ali. E principalmente porque nós estamos falando de uma sociedade que ali tinha as suas manifestações religiosas de uma forma teatral, apresentado coletivamente. Então, como é que isso se expressou no coletivo, nas pessoas, na sociedade em si? O que eles entendiam como sociedade, como religioso, através dessa força, através desse Deus? O que eles entendiam como Zeus? E aí essa pergunta aqui é uma pergunta que ainda nós não vamos respondê-la totalmente, ela fica ainda como uma provocação, porém, o que os gregos imaginaram como Zeus é que o Zeus é esse princípio dessa paternidade não cronológica, que vem do cronológico, mas não é Cronos. Que Zeus é aquele, então, que ele dá, inclusive ele dá à luz, por exemplo, a própria Atena, a deusa da sabedoria. Atena nasce da cabeça de Zeus. É uma cabeça tão fértil que é uma cabeça uterina, se a gente for pensar de uma certa forma. É uma cabeça que nasce ali uma filha. E Atena, ela ganha ali uma das suas imagens, né? Uma das imagens do que Zeus dá à paternidade, do que vem através dessa paternidade, é aquela que tem que tem ali uma simbolização através do animal coruja. Então, a coruja, ela é aquele animal que enxerga no escuro. Então, estamos vendo ali um nível daquele que carrega este olhar. Já estamos entrando na questão do olhar, né? Já estamos entrando na questão da paternidade, da questão do olhar. Zeus dá luz àquela que enxerga no escuro, ou seja, a sabedoria é poder ter olhos, né, ou poder até mesmo fazer com que esses olhos eles nasçam, eles sejam percebidos em alguma instância. São olhos que enxergam no escuro, olhos que não piscam, né? Isso aqui nos traz aqui essa leitura que eu vou fazer aqui. Então, né, pensando nisso, vou fazer uma pequena leitura agora sobre esta paternidade aqui. Quem quiser acompanhar, quem tiver o livro, quem quiser depois dar uma olhada na referência que eu estou utilizando, é o livro Zeus, do Gustavo Barcelos, Fabulação do Mundo e Paternidade Arquetípica, que é a que nos interessa aqui. Então, ele vai falar no primeiro parágrafo da página 86. Aqui temos Zeus, o espectador, o que olha de cima, né? Zeus está, esse também é um ponto importante aqui de ressaltar. Zeus, ele está no alto da montanha, mas quando ele está no alto da montanha, ele não está distante das suas criaturas. Ele está lá para ver o que tem de interessante naquele mundo e desce. Ele está buscando o interesse, aonde me interessa aqui, aonde tem algo que aí eu possa entrar, fazer algo de alguma forma. Ele está preocupado com isso. Ele não é um Deus distante, né? Ele não é um Deus que está no céu, é um Deus que desce, lembrando da nossa imagem. É um pai que desce, vai para o nível da sua criatura. Há uma tensão. Ele olha de cima, mas não de longe, as ações dos homens na terra. Esse olhar é um conhecer. É aquele olhar que conhece as coisas porque as enxerga. É a própria possibilidade de enxergarmos. É o Pai que enxerga. Portanto,
podemos dizer que ser pai, e aqui eu faço um pequeno parênteses, este pai arquetípico que nós estamos aqui olhando agora, que é diferente desse pai que nós estamos apresentando nesse momento, que ser pai é sinônimo de enxergar. Quando enxergamos algo, tornamo-nos pai daquilo. Já estamos paternizando no sentido do cuidado. Porque conhecemos, podemos cuidar, proteger e guiar. Zeus está vendo, mas ele é mais que um espectador. Ele é um observador. Isso tem a ver com a paternidade como metáfora. Nossa capacidade de paternalizar. Essa palavra está sobrecarregada de sentidos morais, né? Que a gente viu um pouquinho aqui. Usamos as mesmas palavras que já foram usadas durante 2000 anos de monoteísmo cristão para acessarmos as mesmas realidades psicológicas que o mito está nos mostrando. No mais das vezes, paternalizar tem um sentido negativo na nossa linguagem habitual, né? A gente viu aqui um pouquinho também. Mas estamos querendo chegar num sentido íntimo da ideia de paternalização, que no mito tem a ver com olho, com a capacidade de olhar, pois olhar é conhecer. Eu não vou fazer nem parênteses, vou ler mais um pouquinho aqui que está no final. Esse olhar tem alguma relação também com o imaginar, pois ele imagina a realidade. A partir de Zeus, precisamos reunir olhar com cuidado. Cuidar é olhar, olhar é cuidar. Quando dizemos, vou olhar isso para você, pode deixar que eu olhe isso para você. Estamos cuidando. Então, este é o pai, num sentido, no nível arquetípico. É aquilo que em nós, e novamente, em nós todos, não está delimitado a uma determinada categoria de sexo, a uma determinada categoria de gênero e por aí vai. Nós estamos falando desse nível em nós, no nível em que isso humaniza-nos de alguma maneira. Porque se nós estamos pensando nessa questão do pai como uma metáfora, então isto que desce, o divino que desce, é um divino que, de alguma maneira, ele está preocupado, ele está se relacionando de alguma maneira com a sua criatura. Aquilo que desce, aquilo que olha, está se relacionando com a sua criatura. Não está apenas querendo que a sua criatura haja livremente, né? Quem age livremente não é a criatura, porque aí o que acontece? O Criador tem um interesse em que a criatura ela seja interessante. O interesse do Criador na criatura é que ela seja interessante e interessada. Porque quando eu estou interessado, eu cuido, eu olho, mas esse é um olhar que não é simplesmente bater o olho e passou, não é esse tipo de olhar, é um olhar que imagina. Quando eu imagino, aquilo que está afetando a minha imaginação está me colocando em uma relação, está cuidando de mim de alguma forma também. É uma relação de níveis que acontecem ao mesmo tempo. Esse nível do que em nós paternaliza alguma coisa é quando nós cuidamos desta coisa. Quando nós estamos quando há uma preocupação de que esta coisa ela possa também ganhar olhos que imaginam, olhos que estejam apresentando-se da sua própria maneira, né? Então, aqui tem uma outra parte aqui. Deixa eu ver aqui, em qual parte que eu tinha grifado. Aqui já falei um pouco.
Aqui também, aqui já falei bastante, na verdade, agora que eu vi. Esse grifo aqui eu já falei bastante. Ah, tá. Tem uma pequena coisa aqui em relação a isso, tá? Para também nós não ficarmos muito numa posição muito inocente. Isso aqui é importante de ressaltar. Na nossa sociedade aqui, né? Aqui eu estou na página 87, bem no meio fim do parágrafo da página 87 aqui. O Barcelos diz o seguinte: o pai, como é entendido histórica e sociologicamente, é, por via de regra, um elemento opressor. Isso aqui a gente falou bastante hoje já aqui, né? O patriarcado, na nossa sociedade, é experimentado como um regime de opressão do masculino sobre o feminino e o mais fraco sobre a diversidade. Ok. Mas a ideia arquetípica de patriarcado é amorosa, embora o amor possa ser terrível também. Então, olha que importante isso, porque ali a gente tem que tomar um cuidado que a ideia arquetípica é uma ideia que se apresenta por completa, ela se apresenta no todo. Então, quando nós estamos dentro de um adjetivo, esse adjetivo vai se apresentar por completo. Então, a noção do patriarcado grego que nós estamos trazendo por aqui é de um pai que ama, é um pai amoroso, né? Inclusive, nós colocamos aqui algumas diversas formas como ele ama, né? Ele ama, ele está gamado, ele quer reproduzir, ele quer fecundar. Mas isso também causa problemas. Isso causa entraves. A partir do momento em que algo está regido sobre o aspecto do amor, ele sofre. Né? O amor é uma maneira de nos aprofundarmos, porque o amor nos leva a sofrer. Né? Nos leva a sofrer muito. Né? Muitas vezes. Só que exatamente aqui é que traz uma noção muito interessante, que é um sofrimento quando nós estamos cuidando. Este sofrimento está sendo fecundado, está sendo ali gestado alguma coisa, não está só descendo, está ali gerando uma outra consciência. Zeus, aquele que gera outras consciências além de si, e não as mata, não as devora, não as aniquila. Porque isso é importante para o seu próprio tipo de poder. Se Zeus aniquila as suas criaturas, ele volta ao estádio de uma relação crônica, né, de Cronos. Voltamos a uma relação crônica, opressora nesse sentido também. Cronos não é só opressor, tá? Também não dá para colocar aí. Ele também é aquele que vai gerar Zeus, né? Mas a sua habitual forma de se apresentar é de tornar ali, isso aqui vai estar chegando. Então está vindo. Ele é aquele que quer para si, né? Ele vem tomando para si. Isso aqui é meu. Logo mais isso aqui vai ser meu. Ele toma. E aqui tem uma colocação, é do Raul Seixas. O Vitor trouxe aqui uma frase, uma citação do Raul Seixas, aqui, ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma única vez, como diz Raul Seixas. Então, não dá para viver a própria experiência do amor uma única vez. O amor é aquilo que nos coloca em movimentos de vivenciar aquilo de novo. O amor é aquilo que fertiliza. Se aquilo já foi fertilizado, acaba o amor. Se tem que continuar do jeito que está, acaba essa experiência interessada, né? Mas, por hoje, né, pessoal, o tempo já está chegando ao fim. Hoje, acho que o tempo rolou até um pouco mais rápido, né? Falando de Cronos, ele estava aqui presente também. Está sempre presente de alguma forma. Mas esse aqui foi um devaneio aqui para nós olharmos, para a gente ter aqui uma outra possibilidade de refletir sobre esse patriarcado também, porque ele vem muito contaminado de vários atributos ali que o moraliza, que o condena, e aqui nós estamos colocando em uma outra esfera, na esfera arquetípica.
Então, pessoal, gostaria de agradecer muito a colaboração e a participação de todo mundo que esteve aqui na live, que mandou comentários, perguntas, enriquecem bastante. Eu fico muito feliz, né? A Nini aqui falando, que incrível foi essa live, você expande a minha imaginação, amo demais. Eu agradeço muito, a Silvia agradecendo também, muito obrigado, Silvia, ao Vitor, um forte abraço para todo mundo, boa noite para a Valéria também, que estava aqui. E, né, pessoal, nos vemos no próximo encontro, na nossa próxima quarta-feira, para quem nos acompanha, tanto nos acompanha aqui ao vivo, quanto na live gravada, aqui no Instagram e no YouTube do SEI, né? Então, hoje o tempo foi rolando mesmo, né, Nina? Foi bem rapidinho. Mas nos vemos no próximo encontro. Até lá, pessoal!